Quem é Jesus? Essa é a nossa terceira aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida e que a paz de Deus esteja com você. É uma alegria estarmos aqui então para estarmos falando a respeito desse assunto tão importante, Jesus Cristo, nessa terceira aula aqui da série Fundamentos da Fé Cristã. E eu espero que você realmente possa entender quem é Jesus e o que ele veio fazer por você aqui nessa terra, tá bom? Antes de nós começarmos essa aula, eu queria pedir para você se inscrever no canal aqui do YouTube, tá? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e também, se você quiser e puder, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender da palavra, conhecer quem é Jesus realmente, tá bom? E também me segue lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tá? Lá eu também posto bastante coisa relacionada à Bíblia, tenho certeza de que você será edificado pela palavra do Senhor, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Quem é Jesus? Então, para nós iniciarmos, eu queria dividir esse primeiro momento em duas partes. Primeiro eu quero falar sobre quem é Jesus para os cristãos, ou dentro do cristianismo, e quem é Jesus para a humanidade, tá? São duas coisas diferentes, né? Duas formas diferentes de as pessoas verem Jesus. Então, para os cristãos, Jesus ele é o Filho de Deus. Não há dúvidas, a Bíblia nos demonstra isso claramente, que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você quiser, inclusive, se aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, eu tenho um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu falo sobre a humanidade de Jesus e a divindade dele. Ao mesmo tempo que ele era homem aqui nessa terra, ele também era Deus. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode estar conferindo. Mas a questão mais importante aqui é que Jesus ele é o centro de todas as coisas. Quando a gente pega a Bíblia e a gente lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente percebe que tudo está apontando, convergindo para Jesus. Jesus ele está no centro, todas as coisas estão convergindo ou apontando para Jesus. Então não há como você ler a Bíblia e tirar Jesus de cena. Isso é impossível. Vários profetas profetizaram, a gente vai falar sobre isso. Profetizaram a respeito de Jesus, né? No Novo Testamento nós temos ali tudo aquilo que aconteceu relacionado a Jesus. Então, Jesus ele é o centro de todas as coisas para os cristãos, dentro do cristianismo. Agora, quando eu falo de Jesus para alguém que não é cristão, ele pode interpretar ou ter uma percepção de Jesus de várias formas. Por exemplo, alguns eles acreditam que Jesus é um mito, que Jesus não existiu, que Jesus simplesmente é como os deuses, né, gregos, os deuses romanos, aquela coisa toda, né? Eles acreditam que Jesus é um mito, que ele não existiu. Ou alguns acreditam que Jesus ele era um grande líder, né, que surgiu na Terra, e outros ainda acreditam que Jesus foi alguém muito importante na história. Realmente, quando se diz que Jesus foi importante, ele foi. Só que eles não têm Jesus como o próprio Deus. Então aí está uma grande questão que as pessoas não conseguem entender porque não conhecem quem é Jesus. Para outros ainda, Jesus ele é um falso profeta, né? Eles encaram Jesus, a realidade de Jesus, como um engano. Isso você pode observar ali nos evangelhos, você vai ver que quando Jesus veio à Terra e começou a pregar, ele foi encarado por muitos fariseus, por muitos mestres da lei, como um falso profeta justamente, né? Eles viam Jesus dessa forma e inclusive não aceitavam que Jesus era o Messias. Então, há diversas formas de se ver Jesus. Mas para os cristãos, para nós que cremos na palavra, na Bíblia, Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o centro de todas as coisas, tá? Então eu queria só trazer isso aqui de pano de fundo e agora eu quero entrar um pouquinho na questão da influência de Jesus na humanidade. Quando falamos sobre Jesus, não temos como desvincular ele da história do mundo, inclusive. Não é só da Bíblia, não é só do cristianismo, é do mundo, tá? Nós estamos hoje no ano 2023. O que isso quer dizer? Que se nós estamos no ano 2023, quer dizer que existiu o início, ou seja, o ano 1, 2, o ano 100, 200, o ano 1000. Mas o que determinou esse ano 1? Justamente o nascimento de Cristo.
Então, o nosso calendário hoje ele é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, 2023 anos depois de Cristo é o momento que nós estamos agora, né? E existiram diversos calendários, lógico, se você for estudar, existiram calendários das mais diversas nações, povos, né? Mas um homem chamado, era um monge na verdade, né? Dionísio Exíguos, ele descobriu o tempo aproximado, né, em que Jesus nasceu para definir o ano 1. Ele, na verdade, com a limitação que ele tinha, ele conseguiu perceber ou ter ali as informações para descobrir que ano que Jesus tinha nascido, embora ele se enganasse um pouco, né? Porque Jesus nasceu em torno de 6 anos antes daquilo que ele havia, da data que ele havia previsto ali, né? Mas enfim, e a partir daí utilizamos então esse sistema de datação baseado no nascimento de Jesus o Cristo. Então, Jesus ele marcou a humanidade. Até o dia de hoje ele marca, não é só porque está escrito na Bíblia, mas na humanidade ele está registrado ali. Então, por isso que muitos querem reconhecer Jesus como uma pessoa muito importante, mas não como Filho de Deus, justamente por esse motivo, né? Outra coisa bem interessante que eu quero trazer para você é sobre a relação entre o nome Jesus e Cristo. São duas coisas que são diferentes, na verdade, né? Jesus é um nome muito comum, ou seja, diversos homens tinham o nome de Jesus na antiguidade e até os dias de hoje. Provavelmente você conhece alguém que seja chamado Jesus, né? Mas o nome Cristo, diferentemente do que muitos às vezes pensam, não é um sobrenome de Jesus. Jesus Cristo não é um nome e um sobrenome como eu e você temos. O nome Cristo, na verdade, é uma designação daquele que haveria de vir, ou seja, do Messias, do Salvador da humanidade. E esse nome só poderia ser atribuído a uma pessoa, a um homem, justamente aquele que fosse o próprio Deus aqui na Terra, que viesse salvar a humanidade. Então, Jesus é um nome comum, foi o nome que ele recebeu. Mas Cristo é a designação de que ele era realmente o Messias. Então, Jesus, o Messias, é o Cristo. Então isso é muito interessante a gente notar. Agora eu quero entrar numa parte mais histórica aqui, né? A Bíblia nos relata o nascimento de Jesus. Isso vai ser uma base muito importante para que você possa entender o que ele veio fazer aqui nessa terra, qual foi a sua missão, o que ele tinha de propósito, tá? Então, se você já é cristão, talvez você já tenha ouvido essa história, né? Provavelmente nos natais você tenha ouvido essa história do nascimento de Jesus, né? Mas eu quero entrar um pouquinho para fazer aqui um certo caminho, né? Para a gente poder entender a trajetória de Jesus desde o seu nascimento até o seu ministério, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele narra o nascimento de Jesus dizendo o seguinte, lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Então, aqui a linhagem de Jesus já era uma linhagem real, ou seja, José era descendente de uma linhagem real, que era do rei Davi. Então aqui já fica algo muito notório, né? O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e ele terá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus." Então aqui o próprio anjo já trouxe para Maria a revelação de quem seria Jesus. Ele seria o Filho de Deus, o prometido, né, o Messias que iria salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus ele nasceu de uma forma totalmente diferente, não foi de uma forma comum.
foi de uma forma sobrenatural, pela ação do Espírito Santo na vida de Maria. Então, essa era uma condição necessária para o Messias. Ele não nasceu de um relacionamento entre um homem e uma mulher, como todos nós nascemos. Jesus nasceu de forma sobrenatural. Por esse motivo, Jesus ele nasceu sem herdar o pecado de Adão. O pecado de Adão nós vamos falar um pouquinho mais em próximas aulas a respeito do pecado e incluindo o pecado de Adão, né? Mas Jesus, ele, por ter nascido de forma sobrenatural pela ação do Espírito Santo, ele não nasceu com o pecado de Adão. Ele não herdou esse pecado. Assim como eu e você herdamos, Jesus não herdou, né? Então, aqui há um grande diferencial da forma, né, como Jesus nasceu. Então, ele teria uma missão específica, que era livrar o seu povo dos seus pecados. Para isso, teria de morrer em uma cruz, sendo um substituto de uma vez por todas dos sacrifícios que eram feitos para perdão dos pecados. Só trazendo um pano de fundo. No Antigo Testamento, nós entendemos que para o perdão dos pecados era necessário matar um animal. E o sangue, então, ele representava o perdão dos pecados. Jesus veio de uma vez por todas e em uma única vez ele cessou com os sacrifícios para que os nossos pecados fossem perdoados. Também vamos falar sobre isso em aulas posteriores, né? Em 1 Pedro 3,18 diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então o fato de Jesus ter nascido de uma virgem de forma sobrenatural pelo Espírito era uma condição necessária para aquele que haveria de morrer pelo pecado de toda a humanidade. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do ministério de Jesus. Desde o nascimento de Jesus até a morte dele na cruz, passaram-se 33 anos. Ou seja, o período de vida de Jesus foi de 33 anos. Porém, desde a sua infância, né, desde o seu nascimento, sua infância, adolescência, a juventude, até os 30 anos, Jesus passou em um tempo de preparação. Foi uma etapa de preparação para um ministério que duraria 3 anos. Então Jesus preparou-se durante 30 anos. Olha só que interessante isso, né? Foi um tempo de preparo fundamental para que em apenas 3 anos ele pudesse cumprir a sua missão, né? Então, conforme a tradição dos judeus, não sei se você já chegou a estudar um pouco a respeito disso, mas os judeus eles têm um costume de ensinar os seus filhos até os 12 anos a palavra de Deus, que naquele tempo, né, não existia a Bíblia que nós temos hoje. Naquele tempo existia a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Desde o Gênesis ali, você contando os 5 primeiros livros, eles compõem a Torá ou Pentateuco, em alguns casos é chamado, né? Então, o adolescente, quando ele chegava nos seus 12 anos, ele tinha que recitar os textos da Torá de cor, né? Ele já tinha isso enraizado na sua mente. E Jesus não foi diferente. Jesus também, por ser judeu, ele tinha esse costume, ele estava inserido nesse costume, né? Essa era a Bíblia, então, que Jesus tinha na época, além dos escritos dos profetas e os demais escritos do Antigo Testamento, né? Há uma passagem muito interessante na Bíblia que fala sobre isso, está lá em Lucas 2, 41 a 47, que diz o seguinte: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, olha só, aqui está os 12 anos de idade, né? Que era o costume. Então, na verdade, assim, eles consideravam um adolescente para nós hoje, né? Com 12 anos, como ele já partindo para a vida adulta, né? Já era um homem, na verdade, né? Então, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Olha só o que Jesus estava fazendo. Sentado entre os mestres. Ou seja, ele não estava entre qualquer pessoa, ele estava entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus, com 12 anos, já tinha a sabedoria de um homem adulto. Ele já respondia às perguntas que eram feitas, ele ouvia aquilo que estava sendo falado, ou seja, Jesus
tinha sabedoria desde a sua adolescência, né? Então Jesus passou todo esse período de 30 anos aprendendo e se dedicando à palavra de Deus. E isso era necessário para a posterior confrontação dele com os mestres da lei, porque você vai ler o Novo Testamento ali, os Evangelhos, e você vai ver que Jesus, em diversos momentos, ele tinha que bater de frente com os mestres da lei, né? Porque eles estavam questionando direto Jesus a respeito daquilo que ele mesmo se intitulava de ele ser o Filho de Deus, de ele ser o Messias, né? Então ele precisava estar estruturado, ele precisava estar bem firme naquilo que ele iria fazer. E esses 30 anos serviram então de preparação para o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, então, ele durou apenas 3 anos. Para nós é um tempo bem curto, né? Mas a preparação de Jesus fez com que ele conseguisse realizar tudo aquilo que era necessário durante esses 3 anos. O início do ministério foi composto por 3 etapas que eu quero conversar um pouquinho com você aqui, né? A primeira etapa foi o batismo de Jesus lá no Rio Jordão por João Batista, né? Depois a tentação, né? E a escolha dos discípulos. São essas 3 etapas que caracterizaram o início do ministério de Jesus, a atuação dele, né, nessa terra. Então, o início se deu através do batismo de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Então, lembrando que Jesus, ele veio para ser batizado. Então, ali era o início do ministério. Antes disso, Jesus não tinha iniciado seu ministério. Ele estava dentro daquele período de 30 anos, né? Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, a quem me agrado. Então esse foi o momento inicial do ministério de Jesus, onde Jesus realmente deu o start, né, em tudo aquilo que ele ia fazer durante esses 3 anos de ministério. Então, após o seu batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito, inclusive, né, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, né, que ele tinha recém sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então esse foi o primeiro momento, o momento da tentação, né, de Jesus. Aqui nós temos a identificação do Jesus homem, natural, como eu e você, né? Ele foi tentado, mas ele não caiu em pecado. Depois de ser tentado, então, Jesus ele volta para a Galileia, Lucas 4, 13 a 15. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Por quê? Porque Jesus era diferente. As palavras que saíam da sua boca eram diferentes. Ele falava com autoridade. A gente vai ler nos evangelhos que Jesus ele falava como quem tem autoridade, não somente quem fala por falar, né? Por exemplo, alguém fala aquilo que os outros estão dizendo, mas não tem autoridade sobre aquilo. Não, Jesus ele falava com autoridade porque ele era o próprio Deus que estava em forma humana aqui nessa terra. E isso chamava a atenção das pessoas. Multidões seguiam Jesus para ouvir seus ensinamentos. Tá? Então essa fama de Jesus se espalhou por todas as cidades onde ele esteve e inclusive ao redor, né, da onde ele estava. Então, dando prosseguimento ao início do ministério, Jesus escolheu 12 discípulos que o acompanhariam ao longo do seu ministério. Está em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, ou seja, foi Jesus quem escolheu, né? Os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. É lógico que a escolha desses 12 ela foi de forma gradativa, ou seja, Jesus foi escolhendo aos poucos e ia aumentando até que chegassem nesse número
de 12. Então aqui nós temos essa terceira etapa do início do ministério de Jesus. Então Jesus foi batizado, Jesus ele foi tentado no deserto pelo diabo e Jesus então escolheu os 12 discípulos. E aí sim ele realmente iniciou o ministério da pregação, né? Porque anteriormente ele continuava ali na sinagoga, como era de costume. Então eles aos sábados se reuniam na sinagoga para falar da palavra, né? Então Jesus continuou com esse costume, porém a partir do momento em que ele escolheu os 12 discípulos, ele iniciou o ministério, ou seja, a missão que ele teria, né? Que era justamente de resgatar a humanidade dos seus pecados. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as profecias sobre Jesus que estão no Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas profetizaram sobre Jesus e que veio se cumprir muitos anos depois. Então, muitos dos escritos dos profetas, né, muitas profecias sobre Jesus, né, iriam se cumprir então sobre ele. O próprio Jesus ele declara isso em uma passagem que está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21, onde ele diz: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, né, como era o costume dele, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. E aí ele começa a falar sobre ele mesmo. Olha só: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos, ou seja, estavam todos olhando para ele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse trecho aqui ele parece ser um trecho simples, mas na verdade, quando Jesus falou essa frase na sinagoga, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, isso aqui criou uma revolução que a gente não tem ideia do que aconteceu naquela sinagoga, porque Jesus estava se declarando, ou seja, se autodeclarando o Cristo. Ou seja, você lembra que eu falei que o Cristo era a representação do Messias. E Jesus naquele momento estava se autodeclarando o Messias diante dos mestres da lei, diante daqueles que estavam naquela sinagoga. Ali foi o momento onde a gente chama aqui, né, o termo cutucou a onça com vara curta. Por isso que Jesus precisava estar preparado, porque ele, iniciando seu ministério, ele ia enfrentar oposição justamente dos religiosos, daqueles que deveriam o apoiar, mas não foi assim que aconteceu, né? Aqui então Jesus aponta a profecia de Isaías, né? Nesse texto aqui ele cita o profeta Isaías a respeito do Cristo. Está lá em Isaías capítulo 42, se você quiser olhar, você vai ver que realmente está lá esse texto que Jesus acabou de falar, né, nesse momento. E se cumpriu, na verdade, em Jesus, né? O profeta Isaías também profetizou a respeito do nascimento de Jesus. Olha só o que ele disse em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui o profeta Isaías falou sobre o Cristo, que ele iria nascer de forma sobrenatural através do Espírito Santo na vida de Maria, né? Então já estava aqui profetizado a respeito do Cristo. Outra profecia, então, se dá pelo profeta Zacarias. Então essas profecias eram do Antigo Testamento muito antes de Jesus nascer, né? O profeta Zacarias, lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, ele diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aqui o profeta Zacarias estava falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus ele entrou justamente como o profeta profetizou. Ele entrou montado em um jumentinho. Então essa profecia se cumpriu em Jesus. Vários momentos, aquilo que os profetas profetizaram se cumpriu na trajetória de Jesus, no ministério de Jesus. Isso aqui é bem simples, né? Perto de todos os textos que apontam para Jesus.
vários e vários textos do Antigo Testamento apontam para Jesus como ele sendo realmente um Messias, né? Então Jesus ele existiu antes, inclusive, de todas as coisas. Ele existiu antes até mesmo que a Terra fosse criada, né? Inclusive, ela foi criada pela palavra, e a palavra era o próprio Jesus, assim como o apóstolo João diz em João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo. Verbo aqui é representado por palavra, né? Significa palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São palavras de João a respeito de Jesus o Cristo, desde antes da criação do mundo. Lá estava Jesus presente, né? Por esse motivo fica evidente que Jesus é o Filho de Deus. Não há dúvidas, porque a Bíblia toda aponta para Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, o esperado, né, de todas as nações. Então, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da missão de Cristo. Então, nós vemos a história de Cristo, o ministério, tempo de preparo, o ministério, e agora nós vamos ver a respeito da missão de Cristo. Jesus, apesar de ele ter vindo para resgatar o povo de Israel, né, como a Bíblia diz lá no Evangelho, que ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus ele não tinha vindo para evangelizar todas as pessoas, né, mas sim aqueles que fossem do povo de Israel. Mesmo assim, ele tinha uma missão que alcançaria toda a humanidade. Todos nós, inclusive eu, inclusive você que está me assistindo aqui agora. Finalizando seus 3 anos de ministério, ele foi morto em uma cruz. E a morte na cruz era uma das formas mais cruéis e desprezíveis, né, naquele período, naquela época em que Jesus viveu. Né? Hoje não existe mais esse tipo de morte na cruz, mas naquele período, esse tipo de morte era destinada para os piores tipos de pessoa. Imagine agora aí na sua cabeça o pior tipo de pessoa. Né? Aquela pessoa que você olha assim e essa pessoa não tem mais jeito. A morte na cruz era destinada para esse tipo de pessoa, né? Seria como a pena de morte que a gente tem hoje em alguns países, né? Naquela época era ser pregado na cruz, era uma morte horrível, era uma morte lenta, cruel e totalmente desprezível, né? Ou seja, a pessoa que era destinada a esse tipo de morte era porque, vou usar o termo aqui, não prestava, né? Então por isso que Jesus ele sofreu esse tipo de morte, porque isso tudo estava escrito, né? Isso tudo estava sendo profetizado a respeito de Jesus para que a humanidade fosse salva. Então a morte de Jesus ela estava nos planos de Deus porque Deus queria resgatar a humanidade dos seus pecados. Jesus foi o meio pelo qual Deus usou para que eu e você fôssemos resgatados dos nossos pecados, das mãos de Satanás, para que recebêssemos a salvação e a vida eterna em Deus. No Antigo Testamento, sempre que alguém pecava, né, como eu falei anteriormente, deveria sacrificar um animal como forma de remissão dos seus pecados. Jesus morreu então de uma vez por todas. Essa foi a missão principal de Jesus, conforme lemos no início, né, o texto de 1 Pedro 3,18, que diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E em Hebreus, lá no livro de Hebreus, né, o autor ali ele escreve algo, e ali nós temos uma visão mais ampla a respeito do que Jesus fez por nós, o porquê que ele fez isso por nós, entregando a sua vida na cruz. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28, que diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Aqui ele está fazendo uma alusão aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Então, cada pessoa que cometia um pecado deveria levar um animal até o sacerdote, era feito esse sacrifício, e com o sangue, né, ali ele estava sendo representado a remissão, o perdão dos seus pecados, né? Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, ou seja, ele teria que ter sofrido por cada pessoa individualmente todas as vezes, né?
Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Aqui ele confirma mais uma vez, né? Aqui já é o autor de Hebreus, não é mais Pedro, né, que está falando, é o autor de Hebreus. Uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, pelo sacrifício de Jesus, o pecado seria aniquilado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui nós temos claramente nesse texto a informação de que Jesus ele tinha uma missão específica, que era morrer na cruz para a remissão dos pecados de toda a humanidade, né? E a consequência disso seria a salvação da raça humana, que já estava perdida, né, por conta do pecado de Adão. Então aqui nós entendemos claramente, né, e fica evidente que o sacrifício de Jesus foi a única forma de obtermos a salvação eterna, né? Sobre salvação nós vamos falar em uma aula mais à frente dentro dessa série aqui, Fundamentos da Fé Cristã. Nós vamos falar sobre o pecado, né, o pecado de Adão, os pecados que nós cometemos, como foi o perdão dos pecados, e também vamos falar sobre a salvação, tá? Em vídeos posteriores aí, tá? E se você que está me assistindo, se você chegou até esse momento aqui, né, e ainda nunca ouviu falar sobre quem é Jesus, o que Jesus fez, o porquê que Jesus morreu na cruz, o porquê que Jesus é tão importante não só para os cristãos, mas para a história da humanidade, eu queria te falar algo muito especial, tá? Jesus ele morreu por todas as pessoas, inclusive você, inclusive eu que estou aqui. E ele morreu para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados, tá? O texto do apóstolo João nos diz o seguinte, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A única forma, então, de nós obtermos a vida eterna com Cristo é crer naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando você crê, você aceita, e quando você aceita, você recebe para si a salvação. Então, Jesus morreu para que você tivesse salvação. Ainda João diz o seguinte, em João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você só se torna filho de Deus mediante a fé em Cristo, ou seja, quando você crê em Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário e na ressurreição dele dos mortos, quando você crê, você confessa isso, você será salvo. Por isso, o meu convite a você é que aceite Jesus como Salvador da sua vida. Você ouviu tudo que eu falei aqui a respeito de Jesus, você entendeu quem é Jesus, o que ele veio fazer nessa terra, que ele veio por você, ele veio por mim, ele veio por nós, para que nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. E eu quero convidar você, então, nesse momento, se é a primeira vez que você ouve a respeito de Jesus, eu queria convidar você a entregar a sua vida a Cristo. Se por algum motivo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo sobre Jesus tocou teu coração, eu te convido então a entregar a sua vida a Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está escrito lá em João capítulo 14, versículo 6. E até mesmo o apóstolo Paulo, ele declarou lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui está muito claro, a gente precisa proferir as palavras, elas precisam ser audíveis. Lá dentro do coração você vai crer, mas com a tua boca você precisa confessar Jesus como o Senhor da tua vida. Então a única forma de você receber a vida eterna é mediante o reconhecimento de que Cristo morreu por você e que Ele te salvou. E se você foi tocado por aquilo que eu falei aqui nesse vídeo a respeito de Jesus, se você surgiu uma chama dentro do teu coração e você agora crê que Jesus realmente
entregou a vida dele, ele veio a esse mundo e entregou sua própria vida para te salvar dos seus pecados, para que você obtivesse a vida eterna, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo agora nesse momento. Se você puder, e onde você está, eu queria que você repetisse comigo esta oração, essas palavras que eu vou falar aqui, repita em voz alta, tá? Principalmente se você nunca fez isso. Se você já é cristão, não custa nada você também, repetir essas palavras, confirmando no seu coração a sua fé em Cristo Jesus. Então eu vou orar aqui e você ora junto comigo logo na sequência. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha a cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como o meu único Senhor e Salvador e recebo o teu Espírito Santo em meu coração, para que, a partir de hoje, eu seja transformado na pessoa que tu queres que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da tua herança eterna. Quebro todo o vínculo que eu tenho com as trevas. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na tua vida, eu queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários aqui como que foi esse momento para você. Como que foi essa experiência? Você acabou de entregar a tua vida e reconhecer Jesus como o Salvador da tua alma, do teu coração. E essa foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. E com certeza Deus vai te recompensar. Ele vai te honrar por ter tomado essa decisão. Tá? E o meu segundo conselho é que você procure uma igreja próxima aí da sua casa ou na sua cidade, onde você está assistindo, porque eu sei que esse vídeo ele pode alcançar os mais diversos lugares, né? Inclusive, se você está falando daqui de fora do Rio Grande do Sul, porque eu sou aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, se você está falando de outra cidade, de outro estado, eu queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários também de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Para que isso também possa fortalecer a nossa vida aí e para que essa mensagem chegue aos mais distantes lugares, tá? Então, se você fez essa oração, eu quero realmente agradecer a Deus pela tua vida e por esse momento que você está vivendo aqui junto comigo, tá bom? Procure então uma igreja aí próxima, converse com o teu pastor, né? Por mais que a gente esteja fazendo algo virtual aqui, né? A gente está conectados pelo mesmo Espírito. Então você confessou Jesus de forma audível, ele ouviu a tua voz. Ele sabe da intenção do teu coração. Então eu queria te parabenizar por isso, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, então, você que assistiu até aqui. Espero que realmente Deus tenha falado contigo, que você possa crer cada dia mais no poder de Deus e em quem é Jesus e o que ele fez por você lá na cruz do Calvário, tá bom? E me acompanhe nas próximas aulas, nós temos muita coisa para falar aqui a respeito dos fundamentos da fé cristã. Eu tenho certeza de que se você é cristão ou você está ainda conhecendo, você será tremendamente edificado por tudo aquilo que a gente vai falar aqui, tá bom? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e se você quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, eu tenho lá um grupo onde eu posto sempre o material em PDF dessa aula e de todas as aulas que nós vamos ter aqui na sequência, tá bom? Então você pode clicar aqui embaixo no link que está na descrição desse vídeo para você entrar lá no grupo do WhatsApp e estar mais perto aqui junto comigo. Um grande abraço, que Deus abençoe tua vida e até a próxima aula.